negros que vieram da África era o candomblé. Até hoje é cultuado em muitos lugares aqui no Brasil ainda, aqui em Foz também. E no candomblé a gente também usa as vestes das baianas, um pouquinho mais cheio, mas essas vestes. E os fios de conta, que eu tenho porque eu sou da religião. Então cada cor de fio representa um santo diferente. O meu, que é amarelo, no caso amarelo ouro, é da Oxum. E o branco todos usam porque é Oxalá. A religião veio junto com os negros, né, da África. Eles trouxeram junto com eles também um linguajar que se usa muito no candomblé, que é Orubá, o nome da língua. Então, na nossa religião, as rezas dos santos, tanto quanto as cantigas que a gente canta para eles, é tudo em Orubá, nessa língua diferente. E a gente tem que aprender dentro da casa a rezar nessa língua. Os negros trouxeram com eles também várias culturas, como as comidas. Em todas as comidas deles, traz também um pouco da religião deles, que em todas as comidas que eles serviam antigamente, são comidas que são dadas em oferenda aos santos. Eles procuraram fazer essas comidas para os patrões para cultuar um pouco da religião, porque na época que eles vieram, os católicos, junto com o governo, não deixavam eles cultuar os orixás, porque eles achavam que isso era um crime. Porque na nossa religião a gente faz oferendas, tanto de comida quanto de alguns animais. Então eles achavam um crime, por isso não deixavam com que eles cultuassem. Assim eles começaram a cultuar os santos Santo católico. Referindo eles com santos católicos. Tem muita gente que conhece que Oxum, por exemplo, que é a minha mãe de cabeça, na igreja católica o povo conhece ela como Nossa Senhora Aparecida, assim como Ogum na igreja católica também é São Jorge. Então assim, vários outros santos, eles disfarçaram os orixás nos santos para poder cultuar, porque eles eram proibidos. Então o acarajé é uma comida de santo, que foi trazida com eles, que era servida e é servida até hoje. O acarajé é uma comida até de Inhaçã, né? E todos os outros santos também comem, vários santos comem também. Então a gente trouxe aqui o acarajé, a gente trouxe o vatapá também, é uma comida típica dos negros, que vem do candomblé também. O quiabo, que no candomblé é caruru, é chamado caruru, também é uma comida de santo. E tem várias outras comidas que os negros trouxeram que são comida de santo. Daí tem a feijoada, a comida típica que eles usavam, que era dos restos dos patrões, né? Eles usavam rabo, orelha, pegavam todos os retalhos e cortes, naturezas, e faziam uma feijoada que saía para eles menos, né? Seria consumo melhor para eles e sustentava mais os negros naquela época. Então, para eles, a feijoada era comida típica e hoje a gente usa ainda, continua usando esse hábito deles, e para a gente também é excelente. Então, as comidas dos orixás não é porque são dos orixás, que são oferenda, que a gente não pode comer. Inclusive, no terreiro, quando é feita essas oferendas, a gente, os filhos que estão ali, alguns visitantes que também às vezes estão, eles também podem comer dessa comida. O pessoal da dança, gente, não veio, mas vou falar um pouquinho da dança também. Como eles não podiam cultuar o candomblé, cada vez que terminava uma colheita, eles faziam os toques lá e dançavam. Para os patrões, isso significava que eles estavam festejando uma boa colheita. Para eles estavam cultuando a religião, disfarçadamente, para que os patrões não soubessem. Na dança deles, que eles faziam para os orixás, no toque, nos movimentos que eles faziam, eles incorporaram um jeito de treinar para se defender dos capatazes que batiam neles. Então aí surgiu a capoeira, que hoje todo mundo conhece. E o nosso colega vai fazer uma demonstraçãozinha da capoeira para a gente. Mas um pouco só dos golpes, Só alguns golpes, tá, gente? Porque não
Cadê as palmas, gente? Vocês não sabem? Então, tá.